Bem-vindo aqui à nossa terceira aula do nosso curso de agronegócio para contabilidade para contadores. Eu sou Kelly, estou aqui na equipe da vitrine do concurseiro e a gente hoje vai dar continuidade a esse terceiro período, que a gente vai discutir um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre as contabilizações. Vamos pensar agora em débitos, créditos, vamos pensar em aprofundar mais custos e despesas para esse universo e para entender para que lado você está e como é que você pode contabilizar aí o seu negócio, se você tem investido aí no agronegócio. Bom, vamos começar aqui então com o meu documento. Aí, estamos aqui. Vamos falar sobre a atividade agrícola, que foi um tópico que foi muito discutido na segunda aula, que agora eu vou chegar aqui para falar mais sobre uma cultura hortícola, né, de forrageira aí, que são os cereais, que são diversos tipos de cereais, as hortaliças, vamos falar sobre tubérculos, sobre oleaginosas, falar sobre as especiarias de um modo de todo. E a gente vai pensar o quê? Pasto, em ervas e feno. Aí, para pensar a arboricultura, o reflorestamento. Pensar novamente no tópico que a gente tem que falar desde o início, a sustentabilidade aí. Pensar nos eucaliptos, pomares e vinhedo. Aqui é mais focado, percebe? A arboricultura. E a gente vai já falar logo de cara sobre essas principais culturas aqui presentes. Então, a gente tem aqui os ciclos, que a gente tem o anual, que é aquele de um ano, que a gente tem o arroz, o feijão, o milho, como exemplos para poder citar. Aqueles que são bianuais, a cada 2 anos, a gente tem um ciclo maior de um ano, a gente vai ter a mandioca, o abacaxi, e a gente vai também aqueles que são perenes, que tem um ciclo que é muito mais de anos, né, muitos anos, e não vai ter necessidade de ficar replantando, né? Então a gente tem a mangueira, a laranjeira, as árvores que são mais frutíferas, né, para pensar, e também temos as semiperenes. As semiperenes têm alguns anos sem replantar, e a gente vai falar também aqui como exemplo o maracujá, e também o mamão como exemplo, tá? Para a gente citar do que a gente está falando. Vamos começar nas fases. Olhar para essas fases, né? Primeiro, preparo do solo. A gente tem a questão da preocupação com o desmatamento legal. A gente tem a limpeza aí de tocos, aí que vão fortalecer bastante. A análise aí de solo, mas também da água, principalmente, a gente não quer poluir. As correções, mais as fertilizações que vão interferir, vão acontecer também. Após o preparo, nós vamos ter a aração. Arar a terra, a gradagem, aplicar os herbicidas nesse preparo mais secundário, para vir a colheita. Aí a colheita nós temos que ter o primeiro momento do planejamento. A gente planeja o quê? A mão de obra que vai ser necessária, o combustível, né, dos equipamentos e alguns outros recursos que possam ser necessários. Para que a gente possa colher, para ser colhidos, aí pensando no quê? No beneficiamento, a gente vai pensar no acondicionamento, no armazenamento temporário aí antes, principalmente, da venda. Então, vamos falar aqui sobre os custos. Falei que ia entrar, mergulhar um pouco nesses custos dessa produção agrícola. A gente tem que separar o que vai ser investimentos que vão perdurar por ciclos, né? Não é só um ano. E vamos pensar no acondicionamento aí também, né? Capital de giro, pensar nesse capital de giro aí, principalmente em relação aos insumos. A gente vai avaliar aí no segundo momento uma viabilidade econômica e principalmente avaliar indicadores aí de rentabilidade. É aqui que a gente consegue já visualizar isso. Para aí pensarmos ainda dentro desses custos, todos os custos dessa transação, incluir todos, né? E a gente vai pensar que vamos ter custos ainda específicos, chamados custos reais. Esses custos reais não são integralmente transferidos ao que já foi produzido. Ele vai ocorrer no mercado. Então, eu tenho que observar o quê? Na hora de adquirir insumos e principalmente na hora de comercializar os meus produtos. Então, eu vou observar esses custos, que aí, pegando dentro de custos ainda, eu vou estar os custos que são relacionados diretamente à produção. Que é a produção o quê? Estou falando que é agronegócio, atividade rural.
Então, eu tenho os custos que são fixos, que eu vou pensar que eles estão sempre constantes, né? Independente aí da atividade. Eu vou ter, por exemplo, a depreciação, que é o que vai chegar hoje com muita força aqui, e principalmente na manutenção dos ativos. Então, eu vou ter também os custos que vão ser variáveis, que são aqueles que têm um ciclo produtivo, interessante, vai terminar quando vai encerrar a minha produção. E principalmente eu vou pensar como exemplos, né, aqui para esses custos que vão ser variáveis, as rações, os fertilizantes e principalmente produtos veterinários. Nós temos todo esse cuidado, conforme vimos já nas 2 primeiras aulas. Pensar agora em despesas. Nós temos aí despesa como uma forma vista aí de indireta para a receita. Então, a gente tem as despesas que vão ser fixas, que vão ser sempre constantes, né? Então, a gente tem a administração, pensar aí na segurança, nos encargos sociais que existem, né? A gente está falando de uma empresa. Então, nós vamos ter também as variáveis, que vão depender da sazonalidade. E aí, nós vamos ter embalagem, o transporte e, principalmente, aqui, a armazenagem. Pensar aqui também, nesse período, sobre as receitas, meu povo. Receita vai ser muito importante aqui também pensar aí nas brutas, e onde eu tenho o resultado, que a gente pega e multiplica o que? A quantidade dos produtos pelo preço aí de venda. Então, a gente vai ter um ciclo aí produtivo para analisar. E pensar nas líquidas, nas receitas líquidas, a gente vai subtrair custos totais das receitas brutas. Então, tem custos menos as receitas. Pensar agora numa contabilização aqui, que eu vou dar exemplo de plantio, do plantio à colheita. A gente vai ter aqui a mensuração, quando tem valor justo e quando não tem. No valor justo, eu vou ter as despesas de vendas do início e do final aí de cada período. Para quê? Como exemplo, eu vou ter preço da venda menos os custos. Que custos podem ser esses? O transporte, por exemplo, eu posso colocar aqui. E agora eu pergunto, e quando não tem o mercado, né? Para não ter o valor justo, para eu poder ter a confiabilidade. Eu vou ter o limite, né? Então, eu vou reduzir para reduzir essa simetria, eu preciso ter uma certa confiabilidade. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho o valor justo líquido de um mercado mais vantajoso. Pensa sempre nisso. Eu tenho que escolher um que seja mais vantajoso e daí subtrair, tirar todas as despesas. Por exemplo, novamente, pensar na despesa do transporte, que foi o meu primeiro exemplo, né? Quando eu penso no valor justo aí como exemplo principal. Eu vou ter o custo, nesse caso, menos a depreciação, por exemplo, uma perda aí acumulada de recuperabilidade, nesse caso. Para a gente pensar nessa possível contabilização. Então, eu mexi aqui com despesa, pensei também já na depreciação, que é algo que vai surgir aqui nesse primeiro momento. E aí, já pensar nessa mensuração do estoque após a colheita, né? Vamos pensar com o CPC 29, que é algo que a gente está discutindo desde a segunda aula, e a gente vai contabilizar agora. A gente vai contabilizar o quê? Ativos biológicos. Então, eu tenho atividade agrícola aqui, com o gerenciamento de transformação, a colheita dos ativos. Vou olhar para o valor justo, né? Quem planta, colhe e também usa. E vou também olhar paralelamente ao CPC 16. Então, eu tenho 29 e 16, que é o desestoque, né? 16. A gente tem uma pós-colheita, como trata em matéria-prima apenas que comprou de matéria-prima, né? Vou pensar no valor justo, quanto tem mercado, valor do custo para o estoque. Aí, se não tiver, eu uso o custo e valor realizável líquido dos dois, lembra? O menor. Aí eu tenho a perda. Quando eu tenho perda, se tiver perda, nunca se pretende, né, ter perda, mas caso aconteça, a gente reverte até o valor original. Se não existe, também a perda. Né? Isso é para a gente poder fazer algumas observações interessantes. Vamos olhar para as culturas temporárias e falar agora sobre a contabilização, né, débitos e créditos, partidas dobradas para ele. Então, a gente tem as características que a gente já conhece, né, de replantar após colher,
A gente vê o curto período, né, menor de um ano, a gente vai ter as fases de custos, por exemplo, a primeira fase, que vai ter cultura temporária, no ativo circulante, a gente tem as sementes e fertilizantes. Depois temos após a colheita, onde a gente tem o saldo aí dos produtos agrícolas, mais os custos de preparo com a venda, para a venda, né? E nós temos finalmente a venda, como terceiro processo aí, que temos os custos dos produtos vendidos, o CPV, e a gente vai calcular o lucro bruto. A partir do quê? Do ativo circulante, do estoque já em andamento, cultura temporária, aí em formação, guarda essa informação. E aí nós temos pronto para venda. A gente tem duas divisões básicas. Primeiro, a armazenagem, a gente vai ter os custos aí da despesa operacional e, por fim, os ativos biológicos. No segundo momento, após a colheita, a gente vai ter menos produtos agrícolas, que a gente vai avaliar tudo isso a valor justo, quando possível. Para aí, nós olharmos para os ativos. Ativos o quê? Que são consumíveis ou a própria produção, que a gente vai ter maduros, que já estão prontos, e os imaturos, que aí não tem, que vão se sustentar apenas, né? Agora, pensando em débitos e créditos, vamos lá. Para o primeiro momento, o custo, que eu havia mencionado, cultura temporária lá, ativo circulante, para sementes, por exemplo, eu vou ter um débito de cultura temporária, o ativo circulante, contra o caixa, sai o dinheiro, ou contas a pagar. Saiu o dinheiro. Aí nós temos após a colheita. Eu vou precisar fazer o saldo de transferência do produto agrícola ali, que já está basicamente pronto para a venda. Lembra do segundo momento? Então, eu tenho o quê? Um débito de produto agrícola aqui com crédito de cultura temporária no ativo circulante. Eu tinha dado um débito nele, agora virou crédito essa cultura temporária no ativo circulante. Para no terceiro momento, quando a gente tem a venda propriamente dita, a gente vai ter o quê? Um débito de custo de produto vendido com crédito de produto agrícola. Né? A gente está o tempo todo mexendo. O produto agrícola, que no segundo momento está lá como débito, agora nesse terceiro momento ele está como crédito. É sempre um entra e sai, percebe que ele entra, ele sai, ele entra e ele sai de outras formas. Para que a gente cumpra esse ciclo, basicamente utilizando o quê? Cultura temporária, caixa, produto agrícola, cultura temporária, né, que eu já tinha até mencionado, e CPV. Tá? Que são basicamente essas contas que vão estar envolvidas aí no nosso ciclo aqui. Vamos olhar agora, para esse segundo momento, sobre as culturas permanentes. Depois já aqui na depreciação, que eu sei que tem gente que já me pediu. Então, eu já quero ver, inclusive, para quem me pediu, muitos comentários que eu tenho recebido, aquela chuva de like, meu povo, para esse conteúdo. E aproveitar te chamar também para se inscrever aqui no nosso canal, que aí você vai continuar ajudando a apoiar a nossa equipe aqui na produção dos vídeos. Vamos lá, cultura permanente. A gente tem aqui as características, não requer replantio, ela vai ter a vida superior aí de um ano e vai ter múltiplas colheitas. A gente tem o que? No primeiro momento, preste atenção, porque nós vamos fazer as contabilizações disso. Durante a formação, nós vamos ter custos de ativos biológicos, do ativo não circulante, lembra? A gente está falando de permanente, dura mais de um ano. E então está imobilizado, como planta portadora. A gente vai ter custos da formação dessa cultura, uma cultura permanente em formação. Então, a gente vai ter um débito já nesse momento de ativo biológico contra o crédito de caixa, né, contas a pagar. Para o segundo momento, nós temos um saldo que vai ser transferido para uma conta cultura formada. Já está formadinha, bonitinha. Então, eu tenho um débito cultura formada contra um crédito de ativo biológico, que antes estava no débito, né? Estava no débito, agora ele está no crédito ativo biológico. Então, débito cultura formada, crédito ativo biológico, desse segundo momento. Aí nós temos os gastos após a maturidade, né, que são tratos aí basicamente culturais, como a produção agrícola, que é ativo circulante. É importante falar isso, porque são custos que apareceram. Aí nós temos a primeira colheita aí em andamento, no ativo circulante, estoques. E aí nós temos, a gente pode colocar já aqui nessa primeira colheita as perdas que aconteceram, perdas extraordinárias nesse caso, tá? Que são geadas, que são incêndios, que aí vão resultar no exercício, né? Como despesa operacional, vai ter uma perda total ou parcial e a gente vai ter que dar baixa. Porque as perdas normais, aquelas que são previsíveis, já faz parte do processo, né? A gente já trata como parte do todo produtivo.
Então, a gente tem, por exemplo, a frustração, retardamento, a gente já espera por isso. Agora, quando ela é extraordinária, a gente tem que dar baixa. Tá? Aí temos o caso da depreciação, ou também olhar para exaustão. A gente vai aprofundar mais sobre isso também nessa aula. A gente vai ver o custo da colheita e vai olhar para outros custos, né? E bens utilizados para a preparação aí do solo. Então, eu pensar agora nessa preparação do solo para a cultura, eu vou ter um débito em colheita e formação do ativo circulante contra o crédito de caixa, sem o dinheiro, para que eu possa começar a preparação. Para depois, ainda num quarto momento, eu reconhecer os produtos que foram colhidos. Que aí eu tenho um débito em produtos agrícolas no ativo circulante contra um crédito de colheita e formação. Também aqui no ativo circulante. Okay? E pensar agora nessa fase da depreciação, que é um momento tão importante para a gente pensar também, a gente tem um valor depreciado, que é o quê? Produz mais de um ciclo. Tá? Essa informação é importante, como o café, a macieira. Então, eu vou ter o quê? Exaustão. Ou seja, o caule cortado é um dos exemplos. A parte, a planta, mantém o solo para a próxima produção. Então, eu vou pensar agora na cultura que já está formada e eu tenho a primeira colheita. Vamos olhar para a primeira colheita. Eu vou adicionar o quê? Recursos para prolongar a minha vida útil. Mas a minha produtividade também deve ser observada. Então, eu vou olhar as portadoras desse primeiro momento, que vão fornecer produtos agrícolas. Mais de um período. Elas vão o quê? Remotar aí uma chance para ser vendida, né? Esse produto agrícola. Que aí, para isso, eu vou olhar para o CPC 27, que é ativo imobilizado. Então, eu vou pegar os sujeitos aí, quem está todo mundo aí englobado para ser depreciado. Então, não tem impostos aqui para gerar benefícios econômicos futuros. Então, eu vou ter o quê? Um débito de despesa contra um crédito, despesa acumulada aí no ativo imobilizado. Então, a gente olha também essa questão do ativo imobilizado que precisa ser analisado, principalmente a questão da depreciação. Tranquilinho? Vamos partir agora para a atividade pecuária, que é a criação de animais, propriamente dito, o gado. Aí a gente tem um propósito da pecuária, que é o quê? Produção de carne, que ela é o corte, que a gente vê, inclusive, que a gente consome dia a dia no mercado, né? Ou a gente encontra também o leite, com a pecuária do leite, o couro, que também é uma possibilidade, e a gente também tem o trabalho da agricultura, né? O boi, que é o gado que vai ser utilizado lá para o pasto. Então, a gente vai ter um ciclo operacional desse momento de 3 a 5 anos, com uma concepção, desde que é um bezerrinho até a venda dele, e olhar que permanecerá como estoque. Então, eu tenho um ciclo operacional aqui de curto prazo, que vai ser a inseminação ao nascimento, aí a compra, né, ou a comercialização, contra estoques aí do ativo circulante. Eu vou olhar para isso. Depois, a longo prazo, eu vou ver ativo não circulante. Principalmente se eu quiser aí mantê-lo, né, por exemplo, para produção ou reprodução, né, quero ter muitos outros ainda nesse meu caminho. Então, eu vou observar agora a minha receita, que vai ser ao longo de todo esse ciclo que eu acabei de mencionar, que eu não reconheço a receita. Não se reconhece a receita quando o lucro é periodicamente antes da venda. Eu tenho a mensuração do valor do mercado, valor justo, né, que vai prejudiciar aí acionistas, né, investidores. Então, eu tenho que tomar cuidado nessa minha primeira venda. Então, eu tenho logo o quê? Um longo período sem apurar um resultado satisfatório. Isso tem que ser observado, tem que estar ciente já disso. Isso vai acontecer. Então, eu vou olhar o quê? O valor justo, que tem que ser maior do que o custo. Para quê? Eu reconhecer essa receita, que vai ser uma vez no ano, que é o crescimento do quê? Do rebanho. Eu tenho que olhar para o crescimento desse rebanho. Então, eu vou avaliar os animais. Então, eu vou olhar o quê? Valor original, vou olhar todos os custos do ciclo operacional. Então, eu vou olhar a alimentação, vou olhar a saúde, bem-estar,
vou olhar a mão de obra que foi utilizada, vou pensar nas depreciações, nos arrendamentos, nos seguros, para pensar depois no sistema, para auxiliar os meus custos, o estoque que está em formação. Aí eu vou olhar o gado, né? Pensar nos animais. Gato reprodutor. Eu tenho o quê? Ativo mobilizado. Por que ele é reprodutor? Porque ele tem muitos ainda. Ele vai produzir muitos outros bezerros, né? O objetivo. Então eu tenho o touro puro, aquele que é cruzado, vacas puras, aquela que vai ser cruzada também. A inseminação. Vou olhar os suínos, os ovinos e equinos também. Por mais que eu esteja falando de gado, tem que olhar para eles também, não é só as vacas. Então, a gente vai olhar também para o gado de renda, que é aquele que vai ser comercializado. Olha só, você sabia que o gado pode ser subdividido nesses 3 momentos? Então, comercializado. Como eu olho para ele? Como estoque. Ele faz parte do estoque, lembra? Está no ativo circulante, ele vai ser vendido rapidamente. Então, eu tenho os bovinos, suínos, ovinos, equinos, com o intuito de produzir bens, dinheiro, reverter, né? E aí eu tenho os animais de trabalho, que é aquele que vai ser procriação também. E eu vou manter ele no meu imobilizado, no ativo não circulante. Então, eu vou pensar nos equinos, bovinos, muares, aí, suínos. Eu vou pensar no trabalho agrícola, sela, transporte. Então, eu tenho 3 possibilidades para o gado poder ser durante o período que ele está no agro, né? Para eu poder tratá-lo contabilmente. Então, eu vou pensar na revenda ou no consumo, né? Para ser consumido, aí tudo como parte do ativo circulante. E quando é reprodutor, não circulante, imobilizado. Agora a gente vai fazer uma pequena avaliação aí, principalmente do inventário em relação ao plantel e ao rebanho, que eu vou ter menos os custos aí, que são principalmente as incertezas, né, o valor do valor justo. Para quê? Para acumular os custos, e aí eu vou olhar para quê? Para o balanço, no ativo circulante e na venda via DRE, né, demonstração do resultado do exercício. Aí eu vou ter o quê? Valor justo depois, quando eu vou possuir no mercado, né? Então eu vou pensar menos despesas da venda, que aí eu vou ter acumulando balanço no ativo circulante ou na venda também, DRE. Aí eu tenho a valorização, tem um momento que valoriza as plantas, né? Mesmo sem precisar entrar dinheiro, eu vou olhar geralmente para o ano seguinte, um novo valor de mercado. Eu vou ter um acréscimo no meu estoque. Então, eu tenho um nascimento ali que tem um período de avaliação aí básico, tem o custo real, que são os valores utilizados até o ponto avaliado. E aí eu tenho a morte, que é o período ali também de subsistências dativas, eu tenho redução, perda, imprevistos que possam acontecer. Agora, vamos olhar para uma DRE interessante aqui nesse primeiro momento, né, que é o que eu tenho aqui, de receita bruta, que começa, né, minha DRE. Aí eu tenho o quê? Receita gado bovino. Aí eu tenho logo em seguida a venda do gado bovino. Para quê? Tem uma variação patrimonial líquida. Que aí eu vou ter uma superveniência de ativos que ainda vou subtrair com subsistências passivas. Então, eu vou ter uma variação do patrimônio. Só para explicar aqui rapidamente sobre o ajuste a valor justo. As mudanças de valores, elas podem ser tanto econômicas como não financeiras. Então, eu tenho um nascimento, que vai ser um acréscimo, ou a morte, que vai ser uma perda. Vou sempre subtrair. E aí, eu apuro o lucro econômico. E aí, eu posso ainda olhar a separação desses animais que são utilizados para reprodução, como a maioria fêmea e alguns machos. Faz sentido, né? Porque eu tenho uma complexidade aqui interessante. Recém-nascidos não vão apresentar qualidade de reprodução. Não é identificável logo no primeiro momento. O bezerro não dá para saber se eles vão ser ótimos para você poder utilizar para reprodução ou não. É uma incógnita. Aí, quando eu tenho um rebanho nascido, eu vou ter o quê? Ativo circulante, coloco estoques. Quando eu tenho a identificação, né? Conseguir identificar, vai ser reprodutor, eu vou jogar para ativo não circulante e vai virar imobilizado. Percebe os 2 momentos ali que a gente pode ter? Então, a gente vai ter o quê? Gastos acumulados, que a gente vai distribuir no número total dos animais. E aí eu olho para o que tem no estoque e o que tem no imobilizado. E aí eu tenho o custo médio da cabeça, né? Para pensar em acumulado aí nesse momento.
vou fazer a baixa, que aí eu transfiro para o meu resultado do período ali no via CPV, e aí eu penso, imobilizado menos a atribuição aí direta dos custos, que eu vou estimar até que vai nascer. Aí eu penso tudo isso a valor justo, valor de mercado. Lá no meu término do período, eu vou ter um custo total acumulado, concordo? Estou acumulando. Número total de cabeças de gados no ativo circulante e no ativo não circulante. Eu vou ter uma venda. Falar de venda propriamente dita, baixa no estoque. Então, eu vou ter um método PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, eu tenho o cálculo de custos. Eu vou ter no momento do nascimento. Aí, eu tenho a baixa. Baixa por conta de morte, por exemplo, que vai ser uma proporcional à quantidade total. Também PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Eu vou ter um cálculo aí de custo unitário, onde eu tenho uma divisão em 3 partes. O reprodutor, que ele vai ter depreciação, custo de manutenção, e vou dividir o número total aí de crias. Eu vou ter a matriz, que também vai sofrer depreciação e vai ter soma de custos aí para manutenção dela. E aí eu tenho a questão da manutenção do bezerro, que eu vou ter a lactação, esse período até ganhar peso, e aí eu vou ter que pensar vezes o número de dias aí, barra, né, pensando que tem também o custo aí diário para manter. E aí eu tenho outros custos que também vão ser relevantes que eu posso acrescentar. Então eu tenho o nascimento do bezerro, ó que momento lindo. O que eu faço contabilmente? Eu vou fazer um débito de ativo circulante, o que? Ativo biológico, conta um crédito, variação patrimonial líquida, que é uma receita econômica. Eu vou associar sempre ao valor corrente do mercado, o custo de rebanho do período. Então, eu vou ter receita versus custos. Então, eu tenho possibilidade de ganho, que vai ser a diferença positiva. Então, eu tenho uma receita ou um custo, que aí eu vou olhar para o aumento aí do patrimônio da minha empresa. Como é que isso impacta, Kelly? Os impactos no balanço total, né, balanço patrimonial, eu vou ter caixa, bancos, na DRE eu vou observar o lucro, no balanço patrimonial, novamente, reservas de lucro. Eu posso observar todas essas características aqui acontecer. Olharemos para a depreciação um pouco mais a fundo agora, antes de finalizar essa aula. Olhar o que é a perda da capacidade aí normal do trabalho, os animais, né? Eles têm desgaste físico, eles envelhecem, isso tudo é uma variação que vai acontecer. Então, eu preciso também observar, além dos animais, eu vou ter também uma depreciação do meu equipamento, ele vai ficar obsoleto, ele vai ter muito uso, e vou também olhar para o valor residual, que não corrigido mesmo com taxa contábil do animal, né? A gente vai olhar para fins gerenciais. E por fim, no final, eu vou aproximar o valor de venda para o abate. É aquela parte que a gente não gosta geralmente de falar, né? O abate. E aí a gente vai observar, para findar mesmo essa aula, alguns custos que são conceitos importantes, né, para a gente poder continuar avançando, que é o conceito de custos, né, que é o gastos da produção com os animais, eles podem ser diretos, aí, por exemplo, alimentos, medicamentos que a gente tem. A gente vê investimentos, que é, por exemplo, eu vou comprar um novo curral ali, um trator, pode ser um investimento. Olhar para as despesas que não estarão diretamente na produção, mas que mantêm estrutura. Por exemplo, salários de funcionários. Aí a gente vai pensar também nas receitas, que já é diretamente a venda dos produtos, né, que é a entrada de dinheiro propriamente dita. E ganho econômico, onde eu tenho a valorização do meu plantel, a valor justo, pensando sempre que eu preciso ter confiabilidade, essa palavra caminha muito conosco nesse momento. Gente, já deixa aquela chuva de likes, se inscreva no canal para continuar apoiando nossa continuidade de mais aulas como essa. Se aproveita e acompanha o nosso canal também lá no Instagram, Vitrine do Concurseiro. Escreva pra gente, deixa a sua dúvida sobre algum momento dessa aula aqui nos comentários que a gente vai responder. Espero que tenha ajudado demais vocês nesse período aqui, nesse momento. A gente espera vocês na nossa quarta e última aula. Até mais!